Nós vamos falar de um assunto muito abordado aqui no Mais Pecuária. Aliás, deve ser um dos assuntos favoritos do nosso analista, o João Pedro Cuti Dias, que é o papel, a importância das braquiárias para a produção de soja e de milho nos sistemas de integração lavoura e pecuária. É o favorito, João Pedro? Boa tarde. Boa tarde. A braquiária revolucionou, Zé. Hoje, se olhar essas terras nossas de 10, 12% de argila, que no passado não tinham valor, tinham um valor muito baixo, hoje elas são altamente produtivas graças ao quê? Graças ao modelo que usando a braquiária. Você olha uma braquiária, essa aqui deve ser esse é um trabalho que nós fizemos com o uso de fosfato natural e plantio de braquiária no período da entre-safra. Isso a quantidade de massa que você obtém. Nós obtivemos, no caso, 13 toneladas de matéria seca por hectare, na parte aérea. E na parte subterrânea, 70% disso, quase 10 toneladas de matéria seca nisso aí. Só pediria para segurar aquela imagem da raiz para a gente poder comentar em cima dela. A braquiária, ela tem uma capacidade fantástica, ela consegue sobreviver. Ela foi implantada no Cerrado brasileiro em solos que tinha 1 ppm, uma parte por milhão de fósforo, de P2O5. Pô, mas como é que ela consegue fazer? Braquiária, todas as plantas, mas especialmente as braquiárias, elas liberam nutrientes pela raiz. Para quê? Para atrair os micro-organismos. Então, os micro-organismos vêm e se instalam nessa chamada rizosfera. E o que eles fazem? A braquiária alimenta eles e eles fixam o nitrogênio que tem no ar e à medida que eles morrem, aquelas colônias liberam para a planta. Ele transforma um fósforo que estaria insolúvel, fosfato de alumínio, fosfato de ferro e tal, em matéria orgânica. Quando eles morrem, libera para as plantas. Então, a braquiária tem essa capacidade fantástica de fazer isso. Esses solos arenosos, eles têm uma dificuldade de reter a água e de reter os nutrientes. A hora que eu aumento esse humus no solo, essa matéria orgânica no solo, eu faço que ele vire uma esponja. Ele vai reter água e vai reter nutrientes. E viabiliza... Uma caixa d'água. Uma caixa d'água, um armazenamento. Então, e outra coisa, nesses solos que estão compactados, essa raiz da braquiária, esse volume de raiz, ela vai se instalando ali e ela vai descompactando o solo. Então, é impressionante. Tem uma outra imagem que tem 2 produtores de Maracaju, que um deles é o Martin Wanzer e o outro é um colega meu, o Zart, que está no lado esquerdo aí. Ele planta, nesse caso que nós fomos lá, ele tinha 4 milho, que era a cultura principal, e quatro plantas. 2 braquiárias, braquiária brisante e a rosiziense. A rosiziense tem uma camada, ela ocupa um espaço menor, e a brisante aprofunda mais no solo. Crotalária, guandu. Plantou tudo junto? Tudo junto. Para quê? Ele fala o seguinte, eu não penso numa safra, eu penso para frente, eu penso que eu tenho que manter o solo em qualidade para me ter sempre uma lavoura saudável, uma lavoura resiliente aos aos problemas climáticos. Ele comentava que 10, 15 anos atrás, ele usava esses métodos, ele tinha que plantar, lavrava, gradeava, passava pé de pato, terra compactada, vinha uma chuva de 30, 40 milímetros, ele lavava o solo dele. A partir quando ele começou o plantio direto, ele não mexeu mais no solo. O que ele faz? Faz isso. Esse trabalho que nós mostramos, que a Embrapa lá de Sinop está fazendo, ela está medindo isso. Ela sabe que isso funciona, mas tem que medir. Por exemplo, uma área dessas, você põe 13, 14 toneladas de matéria seca por hectare. O que é matéria seca? É carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se nós mostrarmos ao mundo esse modelo, explicarmos ao mundo como é que nós produzimos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na carne na China, que nós fizemos aquela entrevista, lembra? Aquela entrevista com o Eduardo Assad. Lá, o pessoal sabe que a carne brasileira é produzida em cima de capim, com qualidade, etc. E é uma carne que eles estão dispostos a pagar mais. Isso vale para a carne bovina, vale para soja, vale para milho, vale para qualquer outra cultura. Com esses modelos aí. Algum momento o produtor vai ser pago também por esse carbono fixado, sequestrado da atmosfera, que hoje nós entupimos a atmosfera com esses gases de efeito estufa. As plantas fazem esse processo, pegam esse carbono, transformam em compostos orgânicos.
transformam ele numa ferramenta importante na produção. Muito importante. Esse crédito de carbono vai ser a cereja do bolo. O bolo mesmo vai ser o lucro que o produtor tem, a qualidade do grão dele. Hoje, o cara fala, a soja é uma commodity, tudo é padrão. Negativo. Se você pegar um solo como esse aí, bem trabalhado, com um micro-organismo, e solo equilibrado, a riqueza em nutrientes é diferente de um solo produzido em condições só de químicos, por exemplo. É diferente. Por quê? Ele usa um fosfato natural que tem vários elementos, tem silício, tem cálcio, tem uma série de outros produtos, de outros elementos que nós, seres vivos, nós, humanos e as plantas, todos os seres vivos, precisam. Tem elementos que ainda precisamos de percentualmente, cálcio, fósforo. Tem outros que precisam a parte por milhão, boro, zinco, etc. Então, quando você põe produtos naturais, você põe uma adubação equilibrada. Quando você usa esse modelo que você ativa a vida no solo, você está fazendo algo extremamente importante, não só do ponto de vista econômico, de produzir mais, mas também de produzir alimentos mais saudáveis que em algum momento serão remunerados por essa qualidade. Você falou bem, ativa a vida. Ativa a vida no solo. É uma riqueza muito grande. Ele é o fermento. Se bota no solo, aquilo vai. Então, esses trabalhos da Embrapa, lá de Sinop, que até nós mandamos a cópia, são importantes para mensurar. Você tem uma ideia. O Valdir Pacheco, inclusive, hoje conversei com ele, a matéria que você mandou para mim, encaminhei para o Valdir Pacheco, que é o nosso correspondente em Sinop, onde está a Embrapa Agrosilve Pastoril. Pacheco já fez muitas reportagens mostrando na prática a importância da integração da lavoura com a pecuária para ter isso que você está falando, João Pedro. E se você botar o gado no processo, você aumenta mais o potencial. Aquele pasto bonito ali que você viu, aquilo você poderia botar 15, 20 cabeças por hectare, pela qualidade dessa forragem. O que acontece? A hora que o gado come a parte aérea, morre um pouco de raiz. Mas um pouco daquelas raízes morrem. Para aquela que faz, emite mais raiz. E aquele que morreu? Vira humus, vira matéria orgânica, vira segurando água e nutrientes no solo e alimentando a microbiota. Isso protege o solo também, né? Um solo desses aqui tem que ser uma chuva torrencial para ela escorrer. Caso contrário, ela vai infiltrar. Ela vai ir para o lençol freático. Então, é uma outra característica extremamente importante. Quando você olha uma pastagem degradada, quando você der uma chuva forte e você olhar a água que sai ali, é uma água barrenta, uma água cinzenta, uma água que está levando o solo. Está levando o sol, está levando nutrientes, está levando tudo. Para onde? Para os córregos. Dos córregos vai para os rios. Do rio vai até os reservatórios das hidrelétricas no Brasil, vai entupindo os reservatórios. É um desastre do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Tá bom. João Pedro, obrigado, João. Até amanhã. Valeu. E nós vamos sempre seguir nesse ritmo. Pois é, eu até perguntei se era o seu assunto favorito. É um dos meus. É um dos, pelo menos. Um dos meus. Eu admiro muito produtores iguais a esse, o Martin, o Zarte, esse pessoal aí, pela qualidade de trabalho que eles fazem e pelo efeito multiplicador que estão fazendo. Muitas pessoas estão seguindo esse exemplo porque é extremamente positivo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Você produzir alimentos cada vez melhores em qualidade.